26 de maio de 2013, 5 horas da manhã, acabou o show do Jorge Mateus, vamos fazer alguma coisa até o sono vir. Vamos tratar do livramento condicional, seguindo aquela parte do estudo de decoreba, que é chato, não é a aulinha que eu vou dar agora, é decoreba mesmo, porque quando o examinador quer complicar e quer utilizar a letra seca da lei dentro da parte geral do Código Penal, é aqui que ele gosta de recorrer ao livramento condicional e a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena já foi falado, então agora vamos falar do livramento condicional. O livramento condicional é aquele momento em que o condenado, após o cumprimento de uma parcela da pena, é posto em liberdade e pode cumprir o restante da pena em liberdade, ou seja, afasta o encarceramento do condenado. O tema começa a ser tratado no Código Penal a partir do artigo 83, que estabelece que o livramento condicional só será aplicado ao condenado à pena igual ou superior a 2 anos. A regra geral é que esse condenado à pena igual ou superior a 2 anos terá direito a ser posto em liberdade, fará jus à suspensão ao livramento condicional, desde que tenha cumprido 1/3 da pena, se ele não for reincidente e se ele tiver bons antecedentes. Caso ele seja reincidente, ele terá direito ao livramento condicional desde que tenha cumprido a metade da pena. Essa é a regra que se aplica. Tanto o não reincidente quanto o reincidente também tem que atender outros requisitos, que podemos dizer o comportamento satisfatório, durante a execução da pena, e que ele tenha reparado o dano salvo comprovada impossibilidade. Resumindo, condenado a pena igual ou superior a 2 anos, que tenha cumprido mais de 1/3 da pena, desde que não seja reincidente, tenha bons antecedentes, tenha comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena e tenha reparado o dano ou comprovado a impossibilidade de fazê-lo. No segundo caso, no caso do reincidente, o condenado tem que ter cumprido mais da metade da pena. No caso, ele é reincidente, mas ainda assim tem que ter um bom comportamento carcerário e ter reparado o dano ou comprovado a impossibilidade de o fazê-lo. Pois bem, aqui tem um ponto importante aqui no código que fala o seguinte, que cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo. Ou seja, tem um terceiro caso, que é o caso do crime hediondo. Quando o condenado comete um crime hediondo, ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional. No caso de crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Então, nesses casos, ele tem que cumprir 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional. E ele não pode ser reincidente específico, em crime da mesma natureza. Tem uma divergência doutrinária no que configuraria exatamente esse reincidente específico, mas o que prevalece é que qualquer um dos crimes hediondos, se ele for reincidente em crime hediondo, ele não fará jus ao livramento condicional, ou seja, reincidente em crime hediondo não faz jus ao livramento condicional. Pois bem, aqui tem outro detalhe interessante aqui que consta no parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, é que diz que nos casos de crime doloso cometido com violência ou grave ameaça, além dos requisitos já citados, o
condenado deverá submeter a exame criminológico. O texto da lei não fala exatamente em exame criminológico, fala que a concessão do livramento fica também condicionada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Mas isso é apurado por meio de exame criminológico, sem mais o que especificar aqui. Uma outra coisa interessante consta aqui no artigo 84, relacionada à soma de penas, é o seguinte: as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento. Muito óbvio, mais de uma condenação somam-se as penas, e é com base nessas penas que será avaliada a possibilidade do livramento condicional, ou seja, o 1/3 ou a metade ou os 2/3 de cumprimento de pena serão analisados com base na soma das penas. Fala-se também que a sentença especificará as condições que fica subordinado o livramento. O livramento condicional, quando o condenado é posto em liberdade, ele tem que atender alguns requisitos, algumas condições durante o livramento condicional. E essas condições estão previstas no artigo 132 do Código Penal, da Lei de Execuções Penais. Esse artigo 132 fala daquela obrigação de começar a trabalhar, de providenciar um emprego, de comparecimento ao juízo para justificar as atividades. Então, o juiz, com base no artigo 132, vai estabelecer condições que devem ser cumpridas durante o livramento condicional por causa desse condenado beneficiado com o livramento condicional. Agora aqui entra a parte boa, a parte complicada, a parte que gostam de se cobrar em concurso. O examinador adora, que são as causas de revogação do livramento. Causas obrigatórias, causas de revogação facultativa. O artigo 86 diz o seguinte: revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, inciso 1, por crime cometido durante a vigência do benefício. Se o beneficiado pelo livramento condicional comete crime durante o benefício, revogação obrigatória. Ou se ele é condenado por sentença irrecorrível por crime anterior observado disposto no artigo 84. O artigo 84 fala da soma das penas. Ou seja, o acusado, o condenado, está no benefício do livramento condicional e acaba vindo uma sentença condenatória por crime anterior ao livramento. O juiz vai proceder à soma de penas e, com base nessa soma de penas, o juiz vai verificar a possibilidade ou não da concessão do livramento. Se a pena ficar muito alta, certamente não vai ser possível. Então, por isso que o artigo fala: por condenação anterior, desde que com base no artigo 84 a pena fique muito alta, não será concedido livramento condicional, ou seja, ocorre uma revogação obrigatória do livramento condicional que já havia sido concedido e não vai se conceder outro. Quanto à revogação facultativa, o Código diz o seguinte, que o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença, aquelas obrigações previstas no artigo 132 da Lei de Execuções Penais, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Sofreu uma condenação, a pena que não seja privativa de liberdade, seja crime ou contravenção, é facultativo. Caberá ao juiz, analisando o caso concreto, resolver se vai revogar ou não. Pois bem, o artigo 88 fala o seguinte, dos efeitos da revogação. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício,
não se desconta na pena o tempo em que estiver solto condenado. Ou seja, revogou-se o livramento condicional, o prazo em que o condenado ficou em liberdade por causa do livramento condicional não vai ser contado como efetivo cumprimento da pena. Essa é a regra. A exceção, como o próprio artigo aqui fala, é quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao benefício. Então, naquele caso de condenação anterior, mas que com base no artigo 84 faz-se a soma das penas e é o caso de revogar, neste caso, o prazo em que o condenado ficou em liberdade vai contar como de efetivo cumprimento da pena. Bom, uma última observação importante aqui com relação à extinção, né, do livramento é que o artigo 89 diz que o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Ou seja, na vigência do livramento, o condenado comete uma nova infração penal, enquanto não for julgada essa infração penal, enquanto ela não for julgada, o juiz não pode declarar extinta a pena. Por quê? Porque se ele for condenado por esse crime que ele cometeu durante o período de liberdade resultante do livramento condicional, se ele for condenado pelo crime que ele cometeu durante esse prazo, o que vai acontecer é uma revogação obrigatória do livramento condicional. E, como regra, revogação do livramento condicional, o prazo em que o réu esteve em liberdade não será contado como de cumprimento de pena. É o que se tinha para se observar sobre o livramento condicional. Decoreba pura.